Entrei naquele abrigo com uma ideia fixa, queria um husky. Saí de lá com um pitbull que já tinha desistido de ser escolhido. Sei exatamente o que você está pensando. Pitbulls são perigosos, agressivos, imprevisíveis. É o que todo mundo repete, não é? Por isso ele estava ali, sozinho, enquanto famílias passavam pelo seu canil como se ele fosse invisível. Mas tem algo que ninguém conta sobre esses cães. Eles não nascem violentos. São leais, sensíveis. Sofrem com a rejeição mais do que a maioria dos cachorros jamais entenderia. E aquele ali não rosnava nem avançava contra o vidro. Estava apenas sentado, encostado na parede, cabeça baixa, olhar vazio. Como se tivesse sido ignorado tantas vezes que já nem lembrava mais o que era ter esperança. Parei de andar. Meu companheiro deu mais alguns passos antes de perceber e voltar. O que houve? Não consegui desviar os olhos dele. Aquele corpo cinza azulado, a mancha branca no peito, a postura quebrada, algo nele parecia errado, como se o mundo tivesse falhado com ele, e eu precisava entender por quê. Ontem deveria ter sido simples. Tínhamos feito tudo certo, preenchido a ficha semanas antes, lido todos os artigos sobre os quis, sobre a energia que exigem, a teimosia, o jeito dramático de ser. Estávamos preparados. Animados, até. Já tínhamos escolhido um nome, comprado brinquedos, montado uma casinha perto da janela. O abrigo estava uma confusão quando chegamos. Cachorros latindo de todos os lados, rabos abanando com tanta força que pareciam prestes a voar, unhas arranhando as grades. Um caos de esperança. Todos gritavam me escolha, menos um. Já estávamos no meio do corredor quando o vi. No canil número 12, atrás de um vidro sujo que parecia não ser limpo há dias, um cão grande e robusto, de pelagem cinza azulada e peito branco. Uma coleira vermelha, gasta pelo tempo. Não latia, não andava de um lado para o outro, não fazia nada. Apenas sentado, costas na parede, cabeça baixa, olhos perdidos no nada. Parei. Meu companheiro não notou de imediato. Já olhava adiante, procurando o husky que havíamos ido buscar. Mas eu não conseguia me mexer. Fiquei ali, olhando para aquele cachorro que parecia ter sido esquecido pelo mundo. Tudo bem, meu companheiro perguntou, voltando atrás. Apontei. Olha só para ele. Ele olhou, e vi seu rosto mudar. A mesma sensação de aperto no peito que eu sentia. Ele também percebeu. Uma voluntária se aproximou. Uma mulher mais velha, voz suave, crachá com o nome Linda. Ela olhou para o canil, e sua expressão se transformou. Triste, cansada, como se já tivesse visto aquela cena vezes demais. Esse é o Atlas, disse baixinho. Ele está aqui há um tempo. Quanto tempo? 4 meses. 4 meses naquele canil, vendo família após família passar sem nem olhar para ele. Por quê? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Linda suspirou. Ele é um pitbull. As pessoas veem a raça e já seguem em frente. Acham que é perigoso, agressivo, mas não é. É um dos cachorros mais doces que temos aqui. Calmo, gentil. Só que aqui dentro ele desiste. Para de tentar. Voltei a olhar para o Atlas. Ele continuava imóvel. Nem sequer nos encarou. Era como se tivesse aprendido que ter esperança só trazia decepção. Então, para que se dar ao trabalho? Meu companheiro e eu trocamos um olhar. Não precisamos de palavras. Não estávamos ali por ele. Tínhamos um plano, um husky esperando. Tudo estava organizado. Mas planos perdem o sentido quando você encontra um ser que o mundo já descartou. Virei-me para Linda. Vamos levá-lo. Ela regalou os olhos. Você, o quê? Vamos levá-lo, repeti. O Atlas. Vamos levá-lo para casa. Atlas passou 4 meses naquele abrigo porque as pessoas o julgaram antes de conhecê-lo. Sua história toca o coração agora. Não passe adiante. Faça parte da comunidade que acredita que todo cachorro merece uma segunda chance. Um clique.
Só isso. Linda ficou me olhando, como se não acreditasse no que ouvia. Como se as pessoas não entrassem ali querendo adotar um husky e saíssem com um pitbull que ninguém queria. Tem certeza? Perguntou, a voz trêmula. Ele passou por muita coisa. Pode precisar de tempo. Paciência. Não é como os outros cães agora. Olhei para o Atlas de novo. Ainda sentado, ainda olhando para o nada. Ele nem imaginava que sua vida estava prestes a mudar. Nem sabia que alguém, finalmente, o tinha visto. Tenho certeza, respondi. Os olhos de Linda se encheram de lágrimas. Ela sentiu rápido, como se tentasse não chorar na nossa frente. Certo. Vou preparar a papelada. Ela se afastou, enxugando o rosto. Meu companheiro colocou a mão no meu ombro. Você sabe que isso vai ser difícil, né? Não sabemos o que ele passou. Não sabemos se algum dia ele vai voltar a ser o mesmo. Eu sabia. Claro que sabia. Mas também sabia o que era ser olhado e descartado, ser julgado antes mesmo que alguém se desse ao trabalho de te conhecer. E não ia deixar isso continuar acontecendo com aquele cachorro. A gente dá um jeito, falei. Ficamos ali mais alguns minutos, observando o Atlas. Ele não nos olhou, não se mexeu. Era como se tivesse erguido um muro tão grosso que nada mais conseguia atravessar. Linda voltou com uma prancheta, formulários e uma guia. Ele é todo de vocês, disse, a voz ainda instável. Obrigada. De verdade, obrigada por dar uma chance a ele. Ela destrancou a porta do canil. O barulho ecoou, alto, agudo. Atlas se encolheu, só um pouco, mas eu vi. Aquele cão que estava tão imóvel, tão derrotado, estava com medo. Medo do que viria a seguir, medo de ter esperança outra vez. Linda prendeu a guia na coleira vermelha e puxou de leve. Vamos, amigão, você vai para casa. Atlas não se mexeu no começo. Olhou para ela, depois para mim. Seus olhos estavam escuros, vazios, como se não acreditasse que aquilo fosse real. Mas, devagar, muito devagar, ele se levantou. Suas pernas estavam duras, como se não se movessem há horas. Talvez não se movessem mesmo. Deu um passo, depois outro. E então estava ali, na minha frente. Um cachorro grande, triste, com uma mancha branca no peito e uma coleira que já não servia direito. Ajoelhei-me e estendi a mão, sem pressa. Deixei que ele me visse. Que decidisse. Ele me encarou por um longo momento, depois desviou o olhar. Partiu meu coração. Mas também me fez ter ainda mais certeza. Aquele cachorro precisava de alguém que não desistisse dele, e eu não ia desistir. A caminhada até o carro pareceu interminável. Atlas andava devagar. Muito devagar. Como se cada passo doesse, ou como se esperasse que alguém mudasse de ideia e o arrastasse de volta para dentro. As pessoas olhavam quando passávamos. Dava para ver nos rostos delas aquela expressão. Ah, que diz, por que adotar esse cachorro? Uma mulher chegou a puxar o filho para mais perto, como se o Atlas fosse atacar a qualquer momento. Ele nem percebeu. Continuou de cabeça baixa, olhos no chão, seguindo os puxões leves da guia de Linda. Quando chegamos ao estacionamento, meu companheiro abriu a porta de trás do carro. Tínhamos colocado um cobertor ali antes. O husky se enrolaria nele, talvez olhasse pela janela, ficasse animado com o passeio. Atlas ficou parado, olhando para a porta aberta como se fosse uma armadilha. Tudo bem, amigão, falei baixinho. Você está seguro. Prometo. Ele não acreditou. Dava para ver. Provavelmente já tinha ouvido promessas antes. Seus olhos se fecharam por completo. Não por medo, não por desconfiança, mas por puro esgotamento. Ele dormiu ali mesmo, no canto, encostado nas paredes como se ainda precisasse delas para se sentir protegido. Ficamos parados, observando. Meu parceiro segurou minha mão sem dizer nada, os dedos apertando os meus de leve. Não era um sono tranquilo, de vez em quando, as patas dele se mexiam,
como se estivesse correndo em sonhos, ou talvez fugindo. O focinho franzia, os lábios tremiam. Mas, pela primeira vez desde que o trouxéramos, Atlas não estava alerta. Estava apenas cansado. Levantei devagar, tomando cuidado para não fazer barulho. Fui até a cozinha e peguei uma toalha limpa, dobrando-a em um quadrado macio. Quando voltei, meu parceiro já tinha se aproximado, agachado a uma distância respeitosa. Atlas não acordou quando coloquei a toalha ao lado dele, mas, no meio da noite, quando acordei para conferir, ele estava deitado sobre ela, o corpo enrolado em um círculo perfeito, como se finalmente tivesse encontrado algo que não o machucaria. No dia seguinte, ele ainda não tinha comido, nem bebido, nem se mexido muito. Passou horas no mesmo canto, os olhos seguindo cada movimento nosso com uma cautela que doía de ver. Mas, quando a tarde caiu, algo mudou. Um som diferente, o barulho de um saco de ração sendo aberto. Atlas levantou a cabeça na mesma hora, as orelhas se erguendo, o nariz se contraindo. Não era fome. Era a memória. Meu parceiro despejou um pouco de ração em um prato e o colocou no chão, a alguns passos de distância. Atlas olhou para o prato, depois para nós, depois para o prato de novo. Como se estivesse esperando que alguém gritasse, ou batesse, ou tirasse aquilo dele. Ninguém fez nada. Ele se aproximou devagar, o corpo rente ao chão, como se cada passo fosse um risco. Chegou perto o suficiente para cheirar, mas não tocou na comida. Em vez disso, recuou, voltando para o canto. Tentamos de novo mais tarde, com um pedaço de frango cozido. Dessa vez, ele chegou mais perto, o focinho quase tocando a comida. Mas, no último segundo, virou o rosto e se afastou. Não era desinteresse. Era medo de que aquilo fosse um truque. Na terceira tentativa, deixamos o prato no chão e nos afastamos, fingindo não prestar atenção. Atlas esperou. Esperou até ter certeza de que não estávamos olhando. Então, rápido como um relâmpago, ele avançou, abocanhou um pedaço de frango e correu de volta para o canto, onde comeu em 2 segundos, os olhos arregalados, como se alguém fosse tirar aquilo dele a qualquer momento. Meu parceiro soltou um suspiro aliviado. Eu também. Não era muito. Mas era um começo. Os dias seguintes foram uma dança lenta. Atlas aprendia que podia se aproximar sem ser punido. Que podia beber água sem que alguém gritasse. Que podia deitar no tapete da sala sem que alguém o chutasse para fora. Às vezes, ele olhava para nós como se ainda não acreditasse. Como se esperasse que, a qualquer momento, a máscara caísse e revelássemos quem realmente éramos. Mas a máscara não caiu. Uma semana depois, ele ainda dormia no canto. Ainda se assustava com barulhos altos. Ainda olhava para a porta como se estivesse pronto para fugir. Mas, certa manhã, acordei com um peso no pé da cama. Atlas estava ali, parado, olhando para mim. Não se aproximou. Não pediu carinho. Apenas ficou ali, como se quisesse ter certeza de que eu ainda estava lá. E eu estava. E continuaria. Carefully, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse desfazer aquele momento, ele abaixou a cabeça sobre as patas. Não me mexi, mal respirava, como se o menor som pudesse quebrar aquela frágil conexão. A mão do meu parceiro encontrou a minha e apertou. Os olhos de Atlas se fecharam por completo, e, pela primeira vez desde que o trouxéramos para casa, ele dormiu. Não o sono leve de quem está sempre à espreita, pronto para fugir ao primeiro sinal de perigo, mas um sono profundo, verdadeiro. O tipo de sono que só vem quando o corpo finalmente acredita que pode descansar. Seu peito subia e descia num ritmo constante, as patas tremiam levemente, como se sonhasse. E seu rosto, Deus, seu rosto parecia diferente. Mais suave, quase jovem. Como se todo aquele medo e exaustão que o haviam esmagado por tanto tempo estivessem, enfim, se dissipando. A gente devia ir para a cama, meu parceiro sussurrou. Deixa ele dormir. Assenti, mas não conseguia desviar os olhos. Aquele cachorro grande e quebrado, que havia sido ignorado por 4 meses, que ficará sentado no canil dia após dia,
vendo famílias escolherem outros cães, que aprenderá que ter esperança era perigoso porque sempre terminava em decepção. E agora, ali estava ele, na nossa casa, dormindo. Apagamos a maioria das luzes, deixando apenas um abajur aceso no canto para que a casa não ficasse completamente escura. Não queríamos que ele acordasse confuso, assustado, sem saber onde estava. Peguei um cobertor no armário e o coloquei perto de Atlas, sem cobri-lo, não queria assustá-lo, apenas por perto, caso sentisse frio. Subimos para o quarto, mas deixei a porta aberta, por precaução, para ouvir se algo desse errado. Deitei na cama, olhando para o teto. Minha mente não desligava. E se ele acordasse apavorado? E se entrasse em pânico e se machucasse tentando sair? E se achasse que o havíamos abandonado? Meu parceiro disse, suave, no escuro. Ele está bem. Nós estamos bem. Só respira. Tentei. Mas cada rangido da casa me fazia enrijecer. Cada som mínimo me fazia imaginar se Atlas estaria acordado. Com medo, sozinho lá embaixo. Por volta da meia-noite, desisti de tentar dormir. Levantei e desci as escadas na ponta dos pés, o mais silenciosamente possível. A sala estava fracamente iluminada, tranquila. E ali, no canto, Atlas continuava dormindo. Ele havia mudado de posição, esticado um pouco mais, como se seu corpo estivesse se lembrando de que podia ocupar espaço. Sentei no sofá, longe o suficiente para não incomodá-lo, perto o bastante para que, se acordasse, visse que havia alguém ali. E fiquei apenas observando. Aquele cachorro que tantas pessoas haviam descartado, aquela alma que o mundo decidirá não valer a pena salvar. Ele se mexeu no sono, a pata se movendo como se estivesse correndo. E então, por um instante, o canto de sua boca se ergueu. Não exatamente um sorriso, mas quase. Como se, talvez, estivesse sonhando com algo bom. Devo ter cochilado no sofá. Quando acordei, a luz da manhã entrava suave pelas janelas, cinzenta e calma. A casa estava silenciosa, e Atlas estava acordado. Sentado em seu canto, me observando. A cabeça ainda baixa, mas os olhos abertos, atentos, como se esperasse para ver o que eu faria. Fiquei imóvel, não queria assustá-lo. Ei, amigão, falei baixinho. Bom dia. Ele não reagiu, apenas continuou me encarando. Sentei devagar, me espreguicei, tentando agir com naturalidade, como se acordar com um cachorro traumatizado te observando do outro lado da sala fosse a coisa mais normal do mundo. Tá com fome? Perguntei. Nada. Nenhum movimento de rabo. Levantei e fui até a cozinha, movendo-me devagar, de forma previsível. Abri o armário onde havíamos guardado a ração, despejei um pouco na tigela. O barulho do metal ecoou alto, e ouvi Atlas se mexer atrás de mim. Quando voltei, ele estava de pé, não de um jeito relaxado, mas tenso, pronto para correr. É só comida, disse, colocando a tigela perto da água. Quando você quiser. Afastei-me, dei espaço a ele, voltei a me sentar no sofá e fingi mexer no celular, mas continuava observando. Atlas encarou a tigela por um longo tempo, minutos talvez, como se tentasse descobrir se era uma armadilha. Se havia algum truque. Por fim, deu um passo à frente, depois outro. O corpo abaixado, cauteloso, como se estivesse pronto para fugir a qualquer momento. Chegou até a tigela, cheirou, olhou para mim. Não me mexi, não fiz contato visual, apenas o deixei decidir. Ele deu uma mordida, pequena, cuidadosa, mastigou devagar, como se não tivesse certeza de que era seguro engolir. Depois, outra mordida, e mais outra. Comeu metade da tigela antes de parar, recuando como se não quisesse ser ganancioso, alguém já o havia punido por comer demais antes. Meu peito se apertou. O que esse cachorro havia passado? Meu parceiro desceu alguns minutos depois e parou ao ver Atlas no meio da sala. Ele comeu, falei baixo. O rosto dele se iluminou. Que bom! Isso é muito bom! Atlas olhou para ele, tenso novamente. Ei, Atlas, meu parceiro disse, mantendo distância. Bom garoto.
Você está indo muito bem. As orelhas de Atlas se mexeram, levemente, como se tivesse ouvido as palavras, mas não soubesse o que fazer com elas. Passamos o resto da manhã apenas existindo ao redor dele. Sem pressão, sem expectativas. Eu trabalhava no laptop na mesa da cozinha, meu parceiro lia um livro no sofá. Conversávamos em voz baixa, nos movíamos devagar. Atlas ficou no canto a maior parte do tempo, mas de vez em quando eu o flagrava nos observando, estudando, tentando entender se aquilo era real. Por volta do meio-dia, ele se aproximou da tigela de água e bebeu, longa e profundamente, como se estivesse com sede havia horas, mas com medo demais para fazer qualquer coisa a respeito. Quando terminou, não voltou direto para o canto. Ficou parado no meio da sala, olhando para nós. E então, pela primeira vez desde que o conhecêramos, seu rabo se mexeu. Não um abano, ainda não. Apenas um leve movimento, um tremor. Mas já era alguma coisa. Meu parceiro viu também. Olhou para mim com os olhos arregalados e murmurou: "Você viu?" Assenti. Tentei não sorrir demais, não queria transformar aquilo em um grande acontecimento e assustá-lo de volta para dentro da casca. Mas, por dentro, eu celebrava aquele pequeno gesto. Aquele quase abano parecia a maior vitória do mundo. Atlas ficou ali por mais um momento, depois voltou para o canto e se deitou. Dessa vez, porém, não se encolheu todo. Esticou-se um pouco, deixou as pernas relaxarem. A tarde passou tranquila e lenta. Meu parceiro preparou o almoço, o cheiro da comida encheu a casa. Atlas ergueu a cabeça, farejou o ar, mas não se mexeu. "Você acha que ele está bem?" Meu parceiro perguntou, sentando-se ao meu lado na mesa. "Acho", respondi. "Ele só está se ajustando. Aprendendo que nada de ruim vai acontecer." "Quanto tempo você acha que vai levar?" Não tinha resposta. Podiam ser dias, semanas, meses. Cada cachorro era diferente. Cada trauma deixava marcas distintas. "O tempo que ele precisar", falei, por fim. Por volta das 3 da tarde, algo mudou de novo. Atlas se levantou, devagar, como sempre. Mas, em vez de ficar parado, caminhou, não em nossa direção, mas em direção à porta de vidro que dava para o quintal. Parou em frente a ela, encarando a grama, as árvores, o espaço aberto. "Você quer sair?" Perguntei, baixinho. E então baixou os olhos, como se soubesse que aquele momento já era suficiente. Não precisava de mais nada. Apenas de tempo. Eu me agachei devagar, estendendo a mão, não para tocar, mas para mostrar que estava ali. Ele cheirou o ar entre nós, hesitante, como se testasse se aquele gesto era real. Depois, com cuidado, aproximou o focinho da minha palma. Não encostou. Apenas ficou ali, perto o bastante para sentir o calor, para decidir se confiava. "Isso", murmurei. "Só isso." Meu parceiro observava em silêncio, os olhos brilhando. Atlas recuou um passo, mas não correu. Olhou para a porta do quintal, depois para nós, como se avaliasse suas opções. Por fim, escolheu ficar. Deitou-se no mesmo lugar, mas agora com o corpo relaxado, as patas esticadas à frente. Não era mais o mesmo cão encolhido do dia anterior. Naquela tarde, ele nos seguiu pela casa. Não grudado, não colado, mas perto o suficiente para saber onde estávamos. Quando eu lavava a louça, ele ficava ao lado da pia, observando a água correr. Quando meu parceiro se sentava no sofá, Atlas se deitava a alguns metros, nunca invadindo, mas também nunca se escondendo. Às vezes, erguia a cabeça só para conferir se ainda estávamos ali. No jantar, ele se aproximou da mesa. Não pediu comida, não farejou os pratos. Apenas ficou parado, olhando para nós dois, como se esperasse algo. Não uma ordem, não um comando. Apenas uma confirmação. "Você quer um pedaço?" Perguntei, partindo um pedaço de frango. Ele cheirou o ar, mas não avançou. Esperei. Depois de alguns segundos, ele se aproximou, devagar, e pegou o pedaço da minha mão com uma delicadeza que me surpreendeu.
Não arrancou, não engoliu rápido. Mastigou devagar, como se saboreasse cada mordida. Bom menino, meu parceiro disse, a voz embargada. Atlas terminou e lambeu os beiços. Depois, sem pressa, voltou para o seu lugar no chão, mas desta vez deitou-se de lado, a barriga parcialmente exposta. Um sinal. Pequeno, quase imperceptível, mas ali estava, ele estava começando a se permitir ser vulnerável. À noite, quando subimos para dormir, ele nos seguiu até o pé da escada. Parou ali, olhando para cima, como se perguntasse se podia ir junto. Não insistimos. Apenas deixamos a porta do quarto aberta, a luz do corredor acesa. Boa noite, Atlas, sussurrei. Ele ficou ali por um tempo, parado, como se decidisse. Depois, com passos lentos, subiu os degraus e entrou no quarto. Não foi para o canto. Deitou-se ao lado da cama, perto o suficiente para nos ouvir respirar, mas longe o bastante para ter espaço. Fechou os olhos. E, pela primeira vez desde que chegará, dormiu sem sobressaltos. E então, em meio à penumbra daquele olhar profundo, algo se acendeu. Uma centelha. Pequena, mas persistente, como a primeira chama que resiste ao vento antes de se tornar fogo. Era confiança, ainda tímida, ainda frágil, mas ali, inegável. Era esperança, brotando entre as rachaduras de um passado que tentará sufocá-la. E era amor, não o tipo que se anuncia com palavras, mas aquele que se revela nos gestos mais simples, um focinho encostado no chão ao lado da cama, um suspiro longo antes de fechar os olhos, a escolha de ficar, mesmo quando poderia ter fugido. Atlas não era apenas um cão. Era uma alma que carregava cicatrizes invisíveis, mas também uma capacidade imensa de perdoar, de recomeçar, de acreditar que o mundo podia ser diferente. E nós? Éramos apenas duas pessoas que decidiram não desviar o olhar. Que entenderam que a redenção não é um prêmio, mas um processo, lento, paciente, feito de pequenas vitórias diárias. Aquela noite foi o começo de tudo. Não um fim, mas uma porta se abrindo. Um passo de cada vez, sem pressa, porque o amor verdadeiro não se apressa. Ele espera. Ele observa. Ele respeita o tempo de quem ainda está aprendendo a confiar. E se essa história tocou você, se algo nela ressoou como um eco dentro do peito, saiba que não é por acaso. Porque histórias como a de Atlas não são exceções, são convites. Convites para enxergar além do que os olhos veem, para estender a mão mesmo quando ela treme, para acreditar que cada criatura, por mais ferida que esteja, guarda dentro de si a capacidade de florescer de novo. Elas estão por aí. Esperando. Contando conosco para serem vistas. Para serem ouvidas. Para terem uma chance. E você? Pode ser a voz que elas ainda não encontraram.